Amados irmãos, então abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 45 até o verso 56. Marcos, capítulo 6, verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, quanto gozo há em nossos corações por podermos nessa linda manhã nos reunirmos aos pés do Teu amado Filho, nosso bendito Senhor. Suplicamos-te, Senhor, que na simplicidade desse reunir, que a Tua santa presença permeie nosso ambiente e que possamos ser permitidos, por Tua graça, tocarmos, ainda que seja nas orlas de Tuas vestes. Assim confiamos ao Senhor a Tua santa palavra lida. Toma nas Tuas mãos e fala aos nossos corações. Carecemos de Tua palavra mais do que do pão. Por isso alimenta-nos, Senhor. Assim te pedimos, confiados na suficiência do ministério do Espírito Santo. No nome precioso do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, creio que essa passagem que lemos de alguma forma, ela será uma introdução para o que iremos compartilhar hoje à noite. Embora a sequência da carga que temos tido a ser compartilhada nas reuniões no hotel, elas seguirão a sequência que será feita ali. E essa reunião, digamos, é uma reunião, de certa forma, extra. Mas o tema que compartilharemos aqui, sem dúvida, servirá de base para o que iremos prosseguir na noite. Então vamos observar com atenção o texto que lemos. Primeiro, o contexto maior, ou geral. Então vá acompanhando na sua Bíblia para você ter uma ideia mais ampla. Nós temos, na verdade, 3 cenas nesse contexto que se completam. A primeira cena é a multiplicação dos pães. Você pode ver aí que imediatamente antes desse relato é a cena que você tem, a multiplicação dos pães. Primeira cena.
A segunda cena é o Senhor andando por sobre o mar e encontrando seus discípulos. Uma segunda cena. E temos uma terceira cena, quando então eles atingem o outro lado do mar, numa cidade, segundo o relato de outros evangelistas, Betsaida também. Então nós temos duas Betsaidas. Primeiro guarde aí, 3 cenas. Então, o Senhor deixa Betsaida de um lado do mar e no noroeste do Mar da Galileia e vai para o nordeste do Mar da Galileia, na mesma linha de travessia, na parte mais superior desse Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce. Todas as águas do Mar da Galileia são resultado das nascentes do Jordão, então não há nada de água salgada ali, é um lago. Aliás, Lucas, na sua precisão evangelística, é o único que chama o Mar da Galileia de Lago de Genezaré, exatamente por ser um lago de água doce. Então eles fizeram uma travessia no extremo norte desse lago, que tem mais ou menos, também nos ajudaria aqui no contexto, 11 quilômetros de norte a sul. Imagine mais ou menos aí uma elipse, embora não seja regular, claro. 11 quilômetros de norte a sul e mais ou menos o dobro, 22 quilômetros, 23 quilômetros de leste a oeste. Então, 11 quilômetros, ou perdão, o contrário, 22 quilômetros norte a sul, 22 quilômetros mais comprido, e 11 quilômetros mais ou menos leste a oeste. Eles fizeram a travessia no extremo norte, de noroeste para nordeste. Só que interessante aí, eles foram de Betsaida para Betsaida, porque há 2 Betsaidas, cada uma de um lado do Jordão. O que significa Betsaida? Betsaida, casa dos peixes. Quando o Senhor multiplicou os pães de um lado do Jordão, o lado então noroeste, e fez a travessia para o outro lado, ele está saindo com seus discípulos da casa dos peixes para a casa dos peixes. Então é interessante que nesse contexto, essa ênfase que é dada à multiplicação dos pães, com toda a explicação que se segue, que não está no Evangelho de Marcos, nem de Mateus, está no Evangelho de João. Depois do Senhor multiplicar os pães, ele faz um longo discurso sobre o pão da vida. Então, para entrarmos no texto, e é o que faremos, colhemos lições para o nosso progresso na jornada cristã. É um texto maravilhoso, cheio de princípios espirituais, que o Senhor nos ajude a recolhê-los nessa manhã, para a nossa ajuda e para o nosso encorajamento. Mas vamos observar primeiro esse grande contexto e vamos ver qual é a relação então, porque isso está descrito assim. Então vamos lá. A cena da multiplicação dos pães tem como ênfase a cruz. Deixa eu dizer algo antes de prosseguir. Há 3 grandes temas que dominam a revelação do Espírito de Deus no Novo Testamento. Então estamos falando de Mateus a Apocalipse. Todos os livros, todos os 27 livros. Guarde isso, te ajuda no seu estudo e na sua meditação. 3 grandes temas. O primeiro tema, a cruz. Não podia ser diferente, não é? A cruz é o primeiro grande tema dos 27 livros do Novo Testamento. Segundo grande tema, a igreja. A igreja, consequência da cruz, do trabalho da cruz. Terceiro grande tema, o reino. A cruz, a igreja e o reino. Esses 3 temas dominam o Novo Testamento. Agora preste atenção. O que é que nós temos nessas 3 cenas que agrupamos aí, nesse contexto? A ênfase da cena da multiplicação dos pães é a cruz. Por quê? Nosso Senhor toma um pão que tipifica Ele mesmo, já que na sequência Ele faz o discurso sobre o pão da vida. E dizendo, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aliás, nesse discurso que só é relatado por João, ele usa 3 expressões para o pão. Não vamos ter muito tempo para isso, mas fica aí para você pensar. Ele diz pão do céu, ele diz pão de Deus e ele diz pão da vida. As 3 menções relacionadas ao pão que ele é no mesmo discurso. Pão do céu, por quê?
Porque esse pão que desceu do céu, o verdadeiro pão do céu, nosso Senhor Jesus. Esse pão é absolutamente puro. Por isso é pão do céu. Não é um pão que teve origem na terra. Origem não. Ele assumiu natureza terrena, natureza humana, mas a origem dele é desde a eternidade. Miqueias 5:2. As suas saídas, as suas origens são desde a eternidade. Então ele é o pão do céu, porque, claro, é celestial, desceu do céu e, consequentemente, puro, não contaminado. Pão do céu, verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque vossos pais comeram aquele que era figura, deste que sou eu, o maná, comeram por 40 anos e morreram. Quem comer deste pão, verdadeiro pão do céu, viverá eternamente. Então essa é a primeira ênfase, pão do céu. Mas o Senhor também usa a expressão pão de Deus. Pão de Deus, que dá vida ao mundo. Parece que a ênfase é muito clara nessa expressão, né? Pão de Deus, por quê? Porque ele é divino e eterno. E a terceira expressão, pão da vida, essa é a mais importante no discurso que sucede à multiplicação dos pães. O que significa exatamente pão da vida? Você pode ler depois com detalhes o discurso do Senhor em João 6. Não está aqui em Marcos, está em João. Pão da vida, primeiro, porque ele transmite vida. Ele comunica vida. É o único pão capaz de comunicar vida. Todos os outros pães são naturais, todo outro tipo de alimento imaterial, filosofias, doutrinas, ideologias, não são capazes, nenhuma delas, de transmitir vida. Por isso nosso Senhor Jesus disse: eu sou o pão de Deus, do céu, e que transmite vida, pão da vida. Por isso, quando nosso Senhor é ferido na cruz, aquela lança perfura o seu lado, João, essa grande testemunha ocular, vai dizer: e eu vi que do seu lado saiu sangue e água. Sangue tem relação com expiação de pecados, sempre. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E água sempre tem relação com regeneração. O lavar renovador, regenerador do Espírito Santo. Tito capítulo 3. Então, pão da vida, transmite vida. Segundo, nutre a vida. Não só transmite vida no sentido de dar vida, mas nutre a vida transmitida. Por isso, meus irmãos, nós comemos desse pão diariamente, o pão da vida. Esse pão que nos transmitiu vida é o mesmo que nutre as nossas vidas. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é maravilhoso? Mas tem mais um elemento nesse pão da vida. Transmite vida, então, nutre vida. Terceiro, sustenta a vida. Esse é o pão da vida. Então, quando nosso Senhor conclui essa multiplicação dos pães, vamos lembrar, a ênfase é a cruz, não perca isso. Ele ora por aqueles, ora ao Pai, abençoando aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E é dito então que ele entrega aos discípulos aquele pão, e eles repartem entre os 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É o único milagre em que os discípulos são colocados para participar. Não é uma ênfase aleatória, você vai entender mais tarde por quê. É o único, repetindo, que eles são chamados para participar. Tudo mais o Senhor fez sozinho. Toca um leproso, toca um cego, cura um paralítico, sempre só. E os seus discípulos observando. Mas agora os seus discípulos são chamados para participarem. Qual é a ênfase? O Senhor quis deixar claro a eles o seguinte: vocês são e serão meus cooperadores. No meu trabalho único, celestial, divino, eterno, mas eu escolhi vocês. Não fostes vós, foi o que ele disse para esse grupo de 12 presentes, né? Vamos excluir o Judas que estava ali, mas nesse momento Judas estava ali, né? Vocês foram escolhidos.
e vocês são meus cooperadores. Então o Senhor coloca esses pães para eles distribuírem, repartir entre todos, e essa é a ênfase do primeiro milagre: cruz, pão partido, pão distribuído. Qual é a ênfase do milagre da travessia do mar, quando o Senhor anda sobre as águas? A ênfase é a igreja. O segundo grande tema do Novo Testamento. Se o primeiro, que domina todas as páginas do Novo Testamento, é a cruz, o segundo é a igreja. Agora, o que nós temos nessa cena que vamos meditar nela? Nós temos os discípulos no barco. Ora, meus irmãos, claro que os discípulos são uma representação do que a igreja é. A igreja está no barco e nosso Senhor está no monte sozinho. Segunda cena, a ênfase é a igreja. A terceira cena, chegaram ao outro lado do mar. E o que nós lemos aí? O Senhor Jesus, após essa travessia, chegando a Betsaida do outro lado, ele ia às aldeias, às cidades, aos campos, são as expressões que você tem aí, e era trazido a ele todos os enfermos, e neste texto específico, não foi assim todas as vezes, ele curava a todos. E nós temos aquela linda expressão: as pessoas que traziam os enfermos de diversas formas, essas pessoas que os traziam, elas rogavam ao Senhor que permitisse que esses que estavam ali, quem sabe num leito, numa maca, no chão, como foram trazidos, eles pudessem levantar seus braços, pelo menos, e tocar, ainda que seja na parte de baixo, nas orlas das suas vestes. E é dito que todos os que assim faziam eram curados. Irmãos, essa é uma antecipação do que significa e significará a manifestação do reino dos céus na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então nós temos a cruz, a igreja e o reino, os três temas juntos nessa cena maravilhosa. O que mais teríamos a dizer? Quando nosso Senhor conclui esse milagre extraordinário, o texto de Marcos, vamos a ele agora, inicia assim, verso 45. Logo a seguir, está vendo? Para estabelecer essa continuidade entre as cenas. Então o Espírito de Deus, propositalmente, ele fez isso, ele uniu as cenas. Então não podemos ver a multiplicação dos pães, independentemente da cena dos discípulos no barco e do Senhor indo ao encontro deles. E nem podemos ver essa cena do Senhor andando sobre as águas e cuidando dos seus discípulos naquela tempestade tremenda, independentemente do resultado de tudo isso. Então, o resultado do progresso da igreja com o Senhor e da intercessão do Senhor pela igreja, qual será o resultado disso? O que é que nós aguardamos, meus irmãos amados? Mais bem-estar? Que o dia de amanhã seja melhor que hoje? E até coisas mais significativas do que isso. Aguardamos que nossa vida progrida com o Senhor? Sim, aguardamos. Que tenhamos mais dele amanhã? Sim, aguardamos. Mas e aí? O que está mais na frente? Um túmulo? Hein? Um túmulo? Então a cena final, a terceira cena, essa manifestação tão maravilhosa da glória daquele que é o mesmo, que multiplicou os pães, que cuidou dos discípulos e que agora então traz restauração plena a todos os que foram trazidos até ele. Meus irmãos, na gloriosa parousia para a igreja, epifaneia para o mundo. Parousia, presença, isso é para a igreja. Epifaneia, manifestação da glória do nosso Senhor Jesus na sua segunda vinda, ela não terá resultados apenas para a igreja. Para a igreja será algo simplesmente maravilhoso, nossas bodas, mas e para o mundo? Toda a criação geme e suporta angústias até agora. E o que ela aguarda? A manifestação da glória dos filhos de Deus. E é isso que nós estamos aguardando. Por isso, nosso Maranata não é um palavreado vazio. Nossa Maranata tem significado. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, nós temos essas três cenas aí, maravilhosas. Agora, quando vamos então à segunda delas, que vai ser a nossa ênfase para hoje, a nossa meditação, verso 45 diz assim: logo a seguir.
Primeira palavra importante, compeliu. Compeliu, meus irmãos, empurrou para algo. Compeliu constrangiu a fazer algo. Impelir. Foi isso que o Senhor fez. Porque o Senhor tinha uma lição indispensável, por um lado, e extraordinária por outro, para dar a eles. Bom, se na primeira cena da multiplicação já ficou claro que o Senhor os chamou não apenas para estar com eles, essa é uma ênfase bonita em Marcos, você vai ver de novo aqui nessa passagem, se já não percebeu. Lá no capítulo 3 de Marcos, versos 13 e 14, de Marcos 3, 13 e 14, você vai ver qual foi o propósito do Senhor ter chamado seus discípulos. Diz assim, ele subiu ao monte para orar, passou toda aquela noite orando, e então ele escolheu e chamou os que ele mesmo quis. Assim Marcos vai dizer. Ele chamou, ele escolheu os que ele mesmo quis, segundo o discernimento que ele teve em toda aquela noite de oração. Porque assim era o nosso Senhor. Ele não tinha um conhecimento mágico. Ele buscava o seu Pai em oração. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então depois dessa noite, ele escolhe os que ele mesmo quis. E Marcos diz o porquê que ele escolheu. Para estarem com ele. Esse é o número 1. Não é para serem obreiros dele, em primeiro plano, nem mesmo para serem cooperadores dele, em primeiro plano. Primeiro plano, não. Ele escolheu os que ele mesmo quis para estarem com ele e os enviar. Aí sim, para pregar e para realizar tudo que eles realizariam, testemunhando a chegada do rei e do seu reino. Nosso Senhor Jesus. Então guarde esse estar com eles, porque isso é repetido aqui, nessa cena, nessa narrativa, mais à frente. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está desejoso de dar uma instrução, uma lição indispensável para esses que ele chamou para estar com eles e para serem seus cooperadores. Então, por isso temos a palavra compeliu. Gostaria que você não passasse por alto essa palavra aí, porque é algo deliberado e determinado. Vocês agora vão entrar aqui, neste caminho. Agora, irmãos, quando eles entraram nesse barco, o relato deixa muito claro, eles estavam ali remando como se fosse num piso liso, como eles estavam tão acostumados. Nenhum problema, nenhuma dificuldade. À medida que eles foram avançando, se você combinar relatos também, já que esse texto está em outros evangelhos, é muito bonito você ver a precisão das escrituras. Um dos evangelistas disse assim, eles haviam remado 20 ou 30 estádios. Cada estádio tem 200 metros, faça a conta. Remaram entre 5 ou 6 quilômetros, certo? E se o mar tem 11 quilômetros na sua largura, mais ou menos, 11 a 12 quilômetros na sua largura, como nós falamos, então se eles remaram 20 ou 30 estádios, eles estão onde? No meio do mar. Quando um outro evangelista faz o relato, ele diz isso, estando no meio do mar. E cita o momento, como Marcos faz aqui, Cita o momento, a 4ª vigília da noite. Bem, vamos pensar. Se eles saíram à tardezinha, e foi nesse momento que saíram mesmo, não saíram no escuro, saíram no final do dia, após a multiplicação dos pães e o discurso do Senhor, então eles saíram na tardezinha, dia declinando. Eles levariam em torno de 4 a 5 horas, no máximo, para remar esses 11 quilômetros. Eles estavam na 4ª vigília da noite. As vigílias da noite de 12 horas são divididas em 4, segundo a mentalidade romana, a ênfase do Evangelho de Marcos. O pano de fundo é romano, escreve para os romanos em particular. Então são 4 vigílias. A primeira vigília vai de que hora a que hora? 6 da tarde a 9 da noite, 3 horas. Primeira vigília. Segunda, 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Terceira vigília, meia-noite a 3 da manhã. 4ª vigília, 3 da manhã às 6 da manhã, até o dia amanhecer. Então eles estavam remando aproximadamente por 10 horas. 10 horas. Importante vermos isso. Mais uma coisa importante. Marcos registra claramente, o vento lhes era contrário. Irmão, cada detalhe nas escrituras é lindo.
Porque olha, quem estão ali são pescadores, certo? Eles estão com vento contrário em um mar que eles conhecem, nasceram ali, podemos assim dizer, pescando ali e navegando ali. Se o vento lhes era contrário, o que eles deveriam fazer? O que você acha? Virar o barco e voltar para onde vieram. E quem sabe dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor nos compeliu a passar para o outro lado, mas não deu certo, a coisa ficou feia. E nós tivemos que virar o barco, pegar o vento a favor, voltar para a praia e esperar o tempo melhorar. É o óbvio, meus irmãos. Mas eles não fizeram isso. E isso é muito interessante. Me parece que o único motivo pelo qual não tenham feito isso é que o Senhor os impeliu a passar para o outro lado. De alguma maneira, eles tinham isso dentro de si. O nosso mestre nos disse: passem para o outro lado. Irmãos amados, quanto mais a nossa jornada, já que esse barco, esses discípulos, como já falamos, claramente é uma figura da igreja, cruz, igreja e o reino. Já explicamos. Quanto mais a nossa jornada com o Senhor, baseado em sua palavra, passem para o outro lado. Qual é o propósito, o alvo de nossa jornada cristã? Qual é? Ele e a manifestação do rei e o seu reino. Esse é o alvo. Então, como o Senhor deu essa palavra, na medida que eles prosseguiram e tudo lhes era contrário, vento, ondas, né, o mar, eles não voltaram atrás. Meus irmãos, à medida que nós prosseguirmos na nossa carreira cristã, na nossa jornada com o Senhor, o vento contrário irá soprar mais forte e não mais fraco. Meus irmãos, a tendência será sempre deixar de remar e seguir o vento a favor. Meus irmãos, a tendência será sempre retroceder. Hebreus capítulo 10. O justo viverá da fé. Fé no quê? Fé na fé? Fé é pensamento positivo? Nós somos chamados para ter fé na nossa fé. Qual é o objeto da nossa fé? É o nosso Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E ele impeliu os seus discípulos a passar para outra margem, a entrar no barco e passar para outra margem. Lá estava o alvo. Essa foi a palavra dele. E nós não temos uma palavra dele. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso destino? O que é que nos aguarda? Aquele dia. Passem para outra margem. Então, quando eles enfrentaram o vento contrário, o normal é que eles colocassem o barco na direção do vento a favor. Deixar de remar era o caminho mais fácil. Amados irmãos, não há necessidade de nenhum esforço da nossa parte para amar o mundo. Só haverá esforço da nossa parte para irmos contra o vento e contra as ondas. O justo viverá da fé. Hebreus 10. Se retroceder, sabe qual é a palavra para retroceder na língua original? Baixar as velas. Baixar as velas. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é que nós deixaremos de ser filhos de Deus. Isso é irrevogável pela graça do nosso Senhor. Filhos, sempre filhos. Co-participantes da natureza divina. Mas o texto não diz que nós seremos desfiliados se nós retrocedermos. Diz que se nós retrocedermos, a alma do nosso Senhor, o coração do nosso Senhor, não terá prazer nisso. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas aí o autor de Hebreus, que é um livro tremendo de exortação, de consolação, de encorajamento, vai dizer assim: nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Olha isso. E olha como ele termina esse versículo. Para a conservação da alma. Que lindo, meus irmãos amados. Se eles retornassem
para usar a figura e a experiência deles, se eles virassem o barco e deixassem o vento soprar agora a favor, podiam largar o remo. Era só manusear a vela, não é? E seria muito bom que esse vento soprasse muito forte, porque iam chegar rápido no lugar onde eles saíram, sem nenhum esforço, não é? Mas a palavra que eles tinham recebido teria se tornado vã para eles. E a palavra foi: passem para outra margem. E sabe o que é mais impressionante? O Senhor estava sempre com eles. E agora termina um dia extremamente cansativo. 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças, sendo alimentadas. Imagina o tamanho dessa cena. E mais o discurso do Senhor. Então agora ele impele os discípulos para entrar no barco e não vai com eles. Você percebe algo aí? Onde está hoje o nosso intercessor? Vamos ler o restante do texto para seguirmos. Compeliu os discípulos a embarcar. E aí está a ordem, veja, e passar adiante para o outro lado. Que linda frase é essa, porque ela determina qual é o objetivo do chamado do Senhor para nós. É isso que ele designou. Se retroceder, nele não se compraz minha alma. Passaram então para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Por que nós falamos que essa cena aqui, ela fará uma introdução para compartilharmos João 17 hoje à noite, se o Senhor permitir? Porque o tema de João 17 é o intercessor. Não rogo pelo mundo, rogo pelos que me deste do mundo, porque são teus. Rogo, intercedo. O que nós estamos vendo nessa cena aqui? Exatamente isso. Os discípulos estavam no barco, figura da igreja. Nosso Senhor despede a multidão e sobe sozinho ao monte para orar. Olha que lindo gráfico aqui, que linda cena. O intercessor, o cuidador, o protetor deles. Aqueles que os chamou, que os escolheu para estar com ele, os chamou para ser cooperadores dele. Grande lição que eles vão aprender agora. Já viram algo disso na multiplicação dos pães? Os pães foram colocados na mão deles, para eles distribuírem para a multidão. Como já falamos, isso é extremamente significativo, porque foi a única vez que isso aconteceu em todos os milagres do Senhor. Então agora o intercessor sobe no monte, um ponto de vista exaltado, e o barquinho está lá, pelejando, não é? Batalhando, e o intercessor está no monte. Onde está o nosso intercessor hoje? Assentado à destra da majestade nas alturas. Tendo, Hebreus 4,15, Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes, sem retroceder, firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote, um intercessor, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, provado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, porque ele está no monte e nós no mar, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça. Sabe por que precisamos receber misericórdia? Porque nós somos pó. Sabe por que precisamos de graça? Porque nós precisamos de provisão. Graça é provisão, e misericórdia toca exatamente a fragilidade do que nós somos. Pó. Somos pó. Misericórdia e graça para socorro. Foi o que eles experimentaram naquele barquinho, em ocasião oportuna. Que lindo, meus irmãos. Então nós vamos ver aqui, e ele, nosso Senhor, sozinho. Isso era tão comum para ele. Ele amava os seus, ele escolheu os seus para estarem com ele, mas ele nunca ia deixar esse movimento.
Nunca. Nem pela obra, nem pela igreja, nem pelos seus, nem por nada. Ele despede a multidão e impele os discípulos a atravessar o mar. Vão lá, eu tenho algo para vocês lá. E eu estou aqui. Sabe o que diz na sequência do texto? Maravilhoso. Ele estava ali como um atalaia no alto do monte. O texto diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar. Esse é o nosso intercessor, assentado à destra da majestade nos céus, um homem nos céus em glória, a âncora das nossas almas, segura e firme, e que penetrou além do véu, onde ele, Jesus, entrou como um precursor. Não é isso que temos nesse relato também? Se ele diz, passemos para outra margem, impeliu os seus discípulos, ele diz, é lá que nós vamos, lá está o destino. E eles estavam lá, vamos entrar em detalhes depois, atormentados em toda essa cena. E o que acontece? Bem, aquele que deu a palavra, não é? E é o precursor, vai fazer o curso. Então você tem um detalhezinho aí também num texto magnífico como esse. Todos os detalhes são absolutamente importantes. Não há nada aleatório aqui. Você vai ver quando eles estão naquelas dificuldades, o Senhor vai ao encontro deles, e há uma frase aí também de muita importância que diz assim: e queria tomar-lhes a dianteira. Você viu essa frase aí? Por que está escrito aí, irmão? Podemos pensar que diferença faz. O que importa é o Senhor acudir-los nessa tempestade, acalmar essa tempestade e o barco chegar no destino. Por que queria tomar-lhes a dianteira? Por quê? Porque o alvo estava lá. Ele diz, passemos para outra margem. Impeliu seus discípulos a fazerem isso. O alvo não estava em acalmar a tempestade. O alvo estava em chegar do outro lado. Então é dito, ele queria tomar-lhes a dianteira. E eu não vou me adiantar em dizer o que acontece nessa hora aqui, para que nós não queimemos etapas. Vamos devagar. Vamos voltar para o texto. Olhe lá. Repitamos o verso 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Também não perca esse versículo. E coloque isso à luz da realidade celestial que a igreja tem agora. Porque isso aí, irmãos, essa cena já aconteceu há quase 2000 anos. Ela já foi, certo? Quais são as lições? O que nós temos aí? Tão claro, tão lindo, né? O nosso intercessor no monte a orar. Esse é o tema de Hebreus, né? Por isso já citamos aqui algumas vezes esse maravilhoso livro. É lá que ele está. Nosso Senhor Jesus. Por isso, Hebreus 7:25, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. Onde estão os olhos do nosso Senhor Jesus, que hoje está no trono? Onde estão? Aqui, sobre a sua noiva, sua igreja. Nunca perderá de vista sua igreja. Nunca. Mais um texto sobre Hebreus 13. Hebreus 13, versos 5 e 6, vão dizer assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, o grande intercessor, ele tem dito: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. E o autor de Hebreus continua assim: então, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Não é maravilhoso? Então lá está o intercessor, olhando para o barquinho, e o barquinho numa grande peleja. Mas tem muita cena, muita coisa linda a dizer sobre esse barquinho aí. Vamos seguir. Verso 47, veja. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Certo? Agora, o verso 48. Vendo-os
em dificuldade a remar. Por quê? Porque o vento lhes era contrário. Um outro evangelista, Mateus, capítulo 14, que também narra essa cena, diz assim: eles estavam açoitados. É interessante essa palavra de Mateus. Açoitados, chicoteados pelas ondas. Me lembro de uma irmã que fez uma visita nesse Mar da Galileia. Ele é muito impressionante mesmo. Os que já estiveram lá viram como é. Por vários motivos. Primeiro porque ele é um lago, certo? E não dá para imaginar uma tempestade dessa magnitude num lago. O que você acha? Naturalmente falando. E sabe que algumas pessoas, os críticos, já questionaram esse texto por causa disso? E vai lá, examina a topografia e diz: não, mas isso aqui tem alguma coisa equivocada aqui. Uma tempestade dessa magnitude, ondas encapeladas a ponto de destruir um barco de pesca num lago de 11 por 22, tem alguma coisa errada nisso aqui. Bem, uma irmã fazendo uma das viagens de excursões a Israel, foi fazer o famoso passeio de barco no Mar da Galileia e entrou também no Mar Tranquilo. Foi muito interessante ouvir ela narrar isso. Ela disse assim: no nosso começo estava muito bem. Quando nós entramos um pouco mais para dentro do lago, então nós vimos que outros barqueiros estavam dizendo assim: olha, é melhor nós nos retirarmos. E um dava sinal para o outro: é melhor nós sairmos, né? E esse barqueiro resolveu insistir, porque já não estava muito distante do outro lado, como diz aí. Sabe o que aconteceu? Com essa irmã no barco, irmãos, a coisa ficou feia. E ela disse que a primeira coisa que ela lembrou foi das Escrituras, mas ficou muito feio. E aí a explicação, sabe qual era? De alguma maneira canaliza-se eventualmente uma corrente de vento própria ali naquele lago, que faz com que essa grande tempestade se forme. Aliás, nós temos mais um relato do Senhor na tempestade no mesmo mar, não é? Você se lembra? Só que o relato é diferente, não vamos ter tempo para isso, mas é bonito você compará-los, porque no outro relato o Senhor está dentro do barco. Ele está dormindo no barco. E a coisa ficou também horrorosa, e o Senhor continuou dormindo. Até que eles acordam: Senhor, não nos importa que nós pereçamos. E o Senhor vai à frente do barco, olha para a onda, olha para o vento. Que majestade, não é? Ele simplesmente diz assim: acalmem-se, aquietem-se. Essa foi a outra cena, né? No mesmo mar, a mesma tempestade. Bom, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. O grande intercessor celestial. Verso 49. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Vamos ficar com essa expressão, vento contrário. Meus irmãos, vento contrário é uma expressão exata para designar nossa era. Nossa era. Tudo nessa era é contrário a Cristo. Cuidado, ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O vento contrário nas universidades, o vento contrário no local de trabalho, o vento contrário nas empresas, o vento contrário nas pessoas que estão aí sendo encarregadas de instruir nossos filhinhos e netinhos. Para todo lado o vento é contrário. Para todo lado que olharmos, as ondas são bravias e o barco está no meio do mar. E os discípulos, que somos nós, estamos em dificuldade a remar. Mas, irmãos, precisamos considerar agora realmente a nossa condição. Será que temos entendido e temos experimentado o que significa a dificuldade a remar? Ou será que de alguma maneira estamos procurando caminhos no vento tempestuoso para encontrarmos uma saída? Para quem sabe de algum modo podermos usar o vento contrário a favor. Considere você, irmão. Pense. Sabe do que isso vai depender? Do quanto de Cristo temos. Porque como falamos ontem pela noite, quando João olhava esse mundo, ele só tinha uma coisa para dizer. E olha que ele resumiu o mundo à sua maneira, pelo Espírito Santo, com tanta luz,
de 3 formas que incluem tudo que o mundo é. Então ele vai dizer assim, tudo que há no mundo, e tudo significa tudo, irmão. Então, o que há no mundo? O que é o tudo que há no mundo? O forte desejo, os fortes apelos da carne, ou concupiscência da carne. O que mais que há no mundo? Fortes apelos e fortes desejos dos olhos. A concupiscência dos olhos. O que mais que há no mundo? A soberba da vida. Aí ele vai dizer, não procedem do Pai. Você está vendo? Tudo no mundo é contrário. Mesmo que tenha uma aparência boa, a aparência não importa. O próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios. Então o que João tinha para dizer, depois que o seu amado Senhor deixou a terra e subiu ao trono, como também já falamos, se tornando grande intercessor, João não poderia mais presencialmente tocá-lo, vê-lo, ouvi-lo, de uma forma física e literal, mestre com ele. Sim, meus irmãos, ele sabia muito bem que o mestre estava nele. Ele tinha comunhão com seu mestre. E o Senhor diz, convém-vos que eu vá, é melhor para vocês que eu vá, porque eu vou e o Consolador vem. Então agora eu mesmo, na pessoa do Consolador, estarei dentro de vocês. Essa será uma comunhão muito melhor do que vocês dormirem ao meu lado, certo? Graças a Deus por isso, sim, mas irmão, não muda o fato. Nossa maravilhosa e grande expectativa, João vai nos dizer, e também mencionamos ontem à noite, haveremos de vê-lo como ele é. Apocalipse 22, do mesmo João. Nessa hora, nessa cena futura, vindoura, quando nós estivermos com o Senhor, nunca mais haverá qualquer maldição. Meus irmãos, há maldição nessa cena para onde olharmos, ou não. Nós temos irmãos lá que se reúnem conosco, em outros lugares também, sei que aqui em Londrina também. Para citar um exemplo só, vou citar 2, que atuam na área ou de ensino, professores, ou de policiais. Converse com essas pessoas, para você ter uma noção da cena que nós vivemos. Esse é o mundo, irmãos. Por isso João diz, não ameis o mundo. Nunca mais haverá qualquer maldição, retornando a Apocalipse 22. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Não é isso que nós aguardamos? Pergunta, irmãos, o trono de Deus e do Cordeiro está aqui entre nós hoje? Está aqui nessa terra? Não. Tudo que nós vemos é uma cena de maldição. É isso que é. Mas nunca mais haverá qualquer maldição. Porque ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Mas tem mais. Os seus servos o servirão. Mais ainda, contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Não haverá necessidade da luz, nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, meus irmãos. Toda essa cena diz respeito a Ele, né? Ele, seu trono e sua glória. Agora, quando nós olhamos o resultado disso para nós, que palavras temos, né? Sem maldição. No capítulo 21 de Apocalipse, se você voltar um capítulo para trás, sabe o que diz lá? Não haverá mais pranto. Por que nós choramos? Não haverá mais luto, separação, dor, rasgos emocionais. Não haverá mais morte, luto, porque as primeiras coisas passaram. Certa vez um irmão compartilhando sobre aqueles que partiram, muito interessante o que ele disse. Ele disse assim, se aqueles que pertenciam ao Senhor, que nos eram chegados, nossos queridos, e partiram para o Senhor, se eles pudessem nos ver, eles poderiam dizer, eles certamente diriam assim para nós, vocês estão aí num estado tão desesperador,
Vocês não têm ideia do que significa estar com Cristo. Paulo tinha, e por isso dizia: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí, meus irmãos, já que eu abri esse parêntese, deixa eu seguir um pouquinho aqui bem rápido. Isso é Filipenses 1. Paulo estava num grande conflito. Me perdoem dizer, porque eu também estou me examinando, irmão. Sempre estou me examinando. Nós precisamos avaliar se nós entendemos esse conflito e se o vivemos, porque ele é extraordinário, mas é compreendido por poucos de nós, infelizmente, na nossa experiência espiritual. Sabe qual é o conflito? Nas palavras de Filipenses 1, Paulo vai dizer assim: eu de um lado e de outro lado estou constrangido, dos dois lados. Um lado é: eu prefiro partir, estar com Ele, vê-lo, estar no gozo dEle, no descanso dEle. Não vou estar dormindo, esqueça isso, irmão. Nenhum santo que parte para o Senhor está dormindo. Todos que partem para o Senhor estão com Cristo e estão em uma condição incomparavelmente melhor do que a que vivem aqui. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A palavra lucro significa um avanço em relação a uma posição anterior. Senão não é lucro. Certo? Então, se partirmos dessa terra para o Senhor não significasse avanço, Paulo não poderia, pelo Espírito Santo, usar a palavra lucro, porque não seria lucro. Seria espera, expectativa. Estou dormindo. Estou aqui em estado de latência. Não é isso. Não é isso. Então esse é o lado que constrangia Paulo. Partir, estar com Cristo, o que me é lucro, o que me é incomparavelmente melhor. Aí ele vai dizer: mas, olha o outro lado, por vossa causa, eu sei que eu ainda permanecerei na carne, ele diz, nesse corpo. Agora olha o que ele diz para completar esse versículo: para o vosso progresso e gozo da fé. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Por isso eu disse com temor que essa é a experiência de poucos de nós. Porque o que Paulo quer dizer desse outro lado aqui é que se o Senhor renova o nosso fôlego de vida a cada manhã, nós estamos aqui. E esse sábado amanheceu. Nós poderíamos não estar aqui, o que seria uma grande bênção se nós estivéssemos dormindo e partíssemos para o nosso Senhor. Sim? Maravilhoso. Ele não o fez. Por quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, se eu como marido continuo vivo hoje, e o Senhor renovou o fôlego na minha narina hoje, qual é o motivo, irmão? Hein? É que eu ganhe mais o quê? É que eu conquiste mais o quê? É que eu acumule mais o quê? É que eu avance mais para onde? Qual é o motivo? Para o progresso dos santos. Para o progresso da igreja. Se um marido acordou hoje, um santo do Senhor, é para o progresso da sua esposa na fé, para que ela alcance mais do Senhor Jesus, e vice-versa. Se uma esposa acordou hoje, o Senhor renovou o fôlego de vida dela hoje, é para que o seu marido avance na fé, e no gozo da fé. Não perca isso. Filipenses capítulo 1. Nós estamos vivos para o nosso bel prazer, porque como Deus é bom, graças Senhor, obrigado pela saúde, mais um dia. Tem algo muito além disso, irmãos amados. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor são diferentes do nosso. Quando Ele nos olha, o que Ele busca em nós é progridam, avançam, porque eu morri por vocês e enviei o meu Espírito para morar em vocês. Por quê? Porque eu quero uma noiva semelhante a mim. E você é responsável por sua esposa, você é responsável pelo seu marido, você é responsável pelos seus filhinhos, e você é responsável por uma esfera maior também, minha igreja, meu corpo. Você é um servo para o vosso progresso e gozo da fé. Para isso nós existimos, para isso nós respiramos cada manhã. Não perca isso, irmão, senão sua vida vai ficar inútil, mesmo sendo um servo do Senhor, vazia, correndo atrás do vento e procurando ter dias melhores, enquanto que está aí são dias piores, e cada vez piores, até que o Senhor venha. É assim. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja retirado aquele que o detém.
Não perca isso de vista, irmão. Então voltemos ao texto. Vendo-os em dificuldade a remar. Temos mais uma pergunta aqui. Se a dificuldade começou mais cedo, como vimos aí, né? Entraram, tudo bem. Começaram a navegar, já veio o problema. E vão tentando avançar, e chegam no meio do mar, só piora a situação, não retrocedem. Importante isso, né? Como já explicamos, não retrocedem. E ficam lá naquela luta terrível. Mais ou menos 10 a 12 horas remando e não atinge o destino, esgotados, cansados. Não é o tema de Hebreus, irmão? Não é isso que acontecia com os cristãos hebreus? Restabelecei as vossas mãos descaídas e os vossos joelhos tremulantes. Você vê? Cansados, fatigados da luta. Restabelecei mãos descaídas e joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que se não extravie o que é manco, antes seja curado. Não é? Então lá está o Senhor vendo-os. Então a pergunta que temos aí imediata: por que o Senhor não interveio antes? Por que o Senhor não interveio antes? Quem sabe quantas vezes você já fez essa pergunta na sua vida? Ah, se o Senhor tivesse intervindo antes, isso não teria acontecido, não é? Então aí está, irmão. Por que Ele não interveio antes? Nós temos duas respostas. A primeira, porque Ele está de olho no barco, vendo-os em dificuldade. Primeira razão. Ele está vendo, Ele é quem administra. Segunda questão, Ele sabe o tempo e o modo. Ele sabe. E Ele designa tribulações e aflições. Paulo, quando fala sobre elas, meus amados irmãos, em 2 Coríntios capítulo 1, também é tão lindo. Por causa, digamos, desse título, que pelo Espírito é dado a Deus, logo na abertura de 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito, bendito, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a paraclesis, que falamos ontem, o Deus de toda consolação. Está vendo? É Ele que está vendo o barco no meio do mar e eles cansados, esgotados e com dificuldade a remar. Por que não interveio antes? Porque Ele conhece o tempo e o modo e as lições a serem administradas. Então vamos seguir. Verso 48. Em dificuldade a remar, o vento lhes era contrário. Vento contrário para fazer concessões. Concessões. Já que falamos sobre isso, vou mencionar apenas uma parte de um texto muito impressionante, está publicado, por isso tem liberdade de fazer isso, mas não vou dizer para os irmãos qual é a origem desse texto, para não expor nada, mas um servo do Senhor, conhecido aqui certamente da maioria de nós, que viveu uma vida servindo ao Senhor fielmente. Ele compartilhou uma palavra com a assembleia na qual ele se reuniu, bastante intensa, quando analisava a jornada daqueles irmãos. Então, quando falamos sobre vento contrário aqui, me lembro de uma das coisas que é dita nesse texto. Ele diz assim, sobre fazer concessões. Ele diz assim: nós vivemos um tempo, nessas décadas em que estamos juntos, ele dizia, em que nós experimentamos conflitos muito marcantes na nossa história. O primeiro deles, agora estou usando as minhas palavras, no texto que ele descreve, mas é exatamente isso que ele diz. Nós vivemos entre nós ciúmes ministeriais. Ciúmes ministeriais. Você vê a gravidade disso? E ele vai dizer: e Satanás nos golpeou então aí pela primeira vez. E por causa de ciúmes no serviço, nós tivemos divisão entre nós. E alguns dos irmãos que eram entre nós colunas, irmãos responsáveis, se foram embora. Aí ele vai dizer assim: mas a obra do inimigo ainda não estava completa. Então ele nos golpeou uma segunda vez. E a segunda vez foi devido a ensinos que estavam tendendo a entrar, e alguns queriam dar lugar a esses ensinos e outros não. Porque esses que não queriam entendiam que aquilo não conferia exatamente com as Escrituras. Mas havia um grupo que estava desejoso de que esses ensinos entrassem. Segunda divisão. Então um grupo se foi.
porque queria absorver esses ensinos que esses irmãos originais entenderam que não estava adequado. Segundo golpe, mais uma divisão. Agora então esse irmão vai dizer assim: escute, irmão, isso nos ajuda muito. Depois desses 2 golpes, nós estávamos tão fracos, essa foi a palavra dele, fracos como assembleia, golpeados. Estávamos tão fracos que começamos a fazer concessões. Esse foi o termo que ele usou. Concessões. E sabe o que acontece quando costumamos a fazer concessões? A genuinidade, o frescor vai sendo perdido. E sabe como ele conclui esse texto? Irmãos, essa palavra é de um ancião que serviu ao Senhor fielmente por décadas, numa mesma assembleia. E quando li esse texto, como eu disse, ele está publicado, você consegue perceber o coração sangrando desse irmão, que era como um pai espiritual para essa assembleia, como Paulo era para os coríntios, por exemplo. Ele dizia assim: depois desses 2 golpes, nós estávamos então tão fracos que começamos a fazer concessão. Olha como ele conclui o texto. E hoje, ele vai dizer, nós não temos mais, falando de modo geral, né? A assembleia, não temos mais uma visão governante. O que você acha, irmão? Quando uma assembleia perde a visão governante, irmão, ela se torna uma colcha de retalhos. Sabe o que é uma colcha de retalho? É bonito o trabalho, não é? Patchwork também é muito bonito. Colcha de retalho é lindo. Você vai fazendo lá cada coisinha daquela, emendando uma na outra, não é? Mas a igreja não é uma colcha de retalhos. A igreja tem uma visão governante, que a rege, que filtra tudo que vem a ela. Então ele vai dizer, imagino eu, conheci esse irmão inclusive, a dor do coração dele, depois de décadas, poder dizer para uma assembleia: não temos mais uma visão que nos governe. E qual foi a visão que governou esse irmão por toda a sua vida? Sabe qual foi? A visão da centralidade de Cristo. Mais dor para o seu coração ainda, porque agora ele não via isso na assembleia. Que o Senhor nunca permita que isso ocorra entre nós, irmão, porque nós podemos ir para o mesmo caminho, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, sendo esta a 4ª vigília da noite. Um detalhe lindo nessa 4ª vigília: por um lado, tanto cansaço, tanto esgotamento, tanta luta; por outro lado, amanhã, o amanhecer está chegando. É hora da brilhante estrela da manhã, o alvorecer da manhã. O Senhor esperou esse momento da alta noite. Vai alta noite, Romanos 13, e vem chegando o dia. O Senhor esperou esse momento para encontrá-los. Mas antes desse momento, Ele estava vendo-os em dificuldade a remar. Ele não os abandonou. Que cena maravilhosa. Meus irmãos, pergunta para nós: em qual vigília da noite você acha que nós estamos? Hein? Na primeira? É? Na segunda? Na terceira? Não. Nós estamos na 4ª vigília da noite. Nós estamos prestes a ver a brilhante estrela da manhã. Ah, meus amados irmãos, que o Senhor conserve assim os nossos corações. Que nosso desejo governante de nossas afeições e coração seja vê-lo. Sabe, irmão, é muito difícil hoje em dia, cada vez mais, você recomendar um filme para alguém. De modo geral, só tem porcaria, impregnado de filosofia anticristã, de religiões de mistério, todos esses filmes, Hollywood e tudo mais, só bobagem. Há pouco tempo encontrei um filme, nem me lembro como chegou, me mandaram, eu não vejo, não gosto. Me enviaram um filme sobre Paulo, muito bom, por isso estou falando dele aqui para você ver. Chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. Observei que tem um outro filme que tem o mesmo nome, então você precisa ter cuidado aí. Se você começar a ver e diz, não, acho que não é esse que o irmão indicou, você pare logo, não é? Não, mas procure esse título, Paulo, o Apóstolo de Cristo.
Até mesmo o personagem que representou Paulo, o representou de uma maneira muito linda. O semblante de Paulo, a sobriedade de Paulo. Ao final de sua vida, Paulo andando de modo encurvado, de tanta chicotada e açoites que ele tinha levado. As palavras que ele falava com sobriedade. Pode ser até que esse autor seja um cristão, para representar Paulo assim. Mas sabe o que é bonito ali? É quando o filme conclui. Eu vou te contar o final, viu? Para você não desanimar. No final, então, Paulo foi decapitado, não é? Ele partiu para o Senhor, não é isso? Ele foi decapitado. E aí, então, a cena que mostra no filme, você vai querer ver, mesmo eu contando. É como que Paulo chegando no céu. A alma e o espírito de Paulo chegando no céu. Então, eles buscaram retratar isso no filme. Sabe o que você vê? Bom, você não vê Paulo. É como ele está... você está olhando pelos olhos dele. Tá certo? Então, o que você vê? Você vê assim numa cena como que uma neblinazinha leve, e aí ele começa a ver mulheres, crianças e homens. Sabe o que deixa claro ali a mensagem? Foram as pessoas que ele, quando fariseu, assolava a casa dos santos e os perseguia. Ele deu esse testemunho no livro, Lucas registra no livro de Atos. Ele diz: eu assolava, essa palavra, irmão, assolava a casa dos santos. Eu os perseguia, eu os açoitava. E quando era dado ordem, para que, quando havia uma acusação então, contra eles, né, indevida, claro, que eles fossem mortos, eu dava o meu voto para que eles fossem mortos. Então agora, na cena, Paulo chega no céu, ele começa a ver essas mulheres, essas crianças e esses homens indo em direção a ele. Que lindo, irmãos. Campbell Morgan diz assim: cada um de nós que tivemos um desligamento emocional e afetivo de santos que já partiram para o Senhor, já estão com o Senhor, nós teremos o privilégio de encher de novo nossos braços que ficaram vazios, quando nós de novo estivermos reunidos com eles na presença do Senhor. Mamães que perderam seus filhinhos, quem sabe em aborto, crianças pequenas, terão o privilégio de novo de abraçá-las, numa realidade em que nunca mais haverá morte, nem separação, nem dor, nem doença. Irmãos, essa é a cena que nós aguardamos. Nunca mais entrará nela qualquer coisa contaminada, vai dizer João em Apocalipse. Nós não sabemos o que é isso. Tudo que nós tocamos é contaminado. Tudo. Então não podemos nem imaginar, meus irmãos, o que isso significa. Não é? Nem nos nossos melhores sonhos. Aliás, alguns de nós, isso também, pela bondade do Senhor, já aconteceu comigo, sei que com muitos outros já ouvi esse testemunho, nós sonhamos que estamos sendo arrebatados. Acho que alguns aqui já sonharam que estão sendo arrebatados. Né? Arrebatados para o Senhor. E olha, irmãos, alguns de nós com um sonho desse tipo, sabe como que acorda? Acorda assim, com taquicardia. Né? E com desejo que você saísse daquele leito e subisse. Não é? Isso é só um antigozo, pequenino, do que significará esse nosso encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Por isso Paulo vai dizer, consolai-vos. Sabe por que consolai-vos? Quarta vigília da noite. Vento contrário, dificuldade a remar. Então consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nosso ambiente não é este. Nossos alvos não estão aqui. Nossa cena não é essa. Consolai-vos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Pedro vai dizer, ontem citei o texto de 2 Pedro 1,16, né? Onde ele diz que nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Lembra o texto que citamos? Pela glória excelsa ele foi enviado a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí Pedro vai dizer, temos então tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la.
como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olha isso, irmão. Essa é a nossa realidade, não é? Atual como igreja. Temos, o mundo não tem. Temos nós uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Que candeia é essa? Palavra de Deus. Ou que Pedro chama de palavra profética, né? Palavra de Deus. Até quando? Ele vai dizer assim: até que o dia clareie. Pedro era um poeta também, não é? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Que lindo, irmão. Vamos terminar o texto. Vamos lá. E vendo-se em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Olha a próxima frase do verso 48. Olha aí para a sua Bíblia. Veio ter com eles. Que maravilhoso intercessor. Que bondoso pastor. Veio ter com eles. Andando por sobre o mar. Agora eu não gostaria de citar só não. Agora eu gostaria que você usasse aí suas escrituras. Abra o livro do profeta Naum, por favor. Vamos lá. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Toda vez que a gente cita Naum, a gente ouve um burburinho, né? Parece que a pessoa fala: o que é Naum? Onde que está isso na Bíblia? Será que tem na 2, na 3 também? Não, é só Naum. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Quem que frequentou a escola dominical aqui? Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Então vamos lá. Naum, capítulo 1. Olha o que diz o verso 3. Preste atenção aí. Olha que lindo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Preste atenção agora. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Não foi isso que aconteceu nessa cena? Na 4ª vigília da noite, essa tempestade horrível, mas o intercessor desce do monte e o Senhor tem o seu caminho, o caminho dele, na tormenta e na tempestade. Graças a Deus. Sim, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, todos nós estamos imersos nessa tormenta e nessa tempestade. Estamos, graças a Deus, na 4ª vigília da noite. O intercessor está no trono e os seus olhos estão sobre a igreja. E ele tem, sempre terá, o caminho dele na tormenta e na tempestade. Vamos manter isso nos nossos corações. Não se esqueça. Mais 2 versos que eu gostaria ainda que você visse na sua Bíblia. Vamos lá. Salmo 104, versos de 1 a 3. Veja esse texto em conexão com essa narrativa de Marcos, que lindo. Salmo 104, versos 1 a 3. Salmo 104, verso 1. Bendize, ó minha alma, Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro. E olha a última frase: e voas nas asas do vento. Foi isso que ele fez, não foi? Nessa cena aí, encontrando aquele barquinho lá no meio do mar. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele é o que voa nas asas do vento. Bom, então quando ele encontra os discípulos ali, tipificando a igreja, ele faz menção de tomar-lhes a dianteira.
como já falamos um pouco, o alvo está lá, ele os impeliu para irem lá, é lá que eles vão chegar. É como se ele estivesse dizendo, me sigam. Essa é a ideia do texto aí. Tomar-lhes a dianteira. Mas olha o que acontece. É dito assim, mas eles quando ouviram, eles acharam que estavam vendo um fantasma. Sabe que é uma expressão muito interessante nesse texto? A ideia é uma aparição de alguma maneira, né? Será, meus irmãos, que quando estamos numa cena de tormento, de tempestade, a aparência do Senhor é como um fantasma, hein? Ou será que nós o reconhecemos na tormenta e na tempestade? Isso é algo para nós considerarmos também. O que vemos? Vemos fantasmas nas tempestades, hein? Temos visto fantasmas nas tormentas, são muitos fantasmas que nos atormentam, meus irmãos, inclusive. Fantasma de medo, fantasma de ansiedade, fantasma de preocupação, fantasma de dúvidas. Até mesmo dúvidas sobre o caráter de Deus e a bondade de Deus. Acharam que estavam vendo um fantasma. Mas então sabe o que acontece? A visão deles não mudou. Presta atenção. Esse que foi visto até então como um fantasma, ele é que vai tomar uma atitude. Por quê? Por causa da fraqueza deles. Falamos muito ontem sobre fraquezas, não foi? O Senhor é quem vem. Ele diz 3 frases maravilhosas, que precisam ser escritas aqui com letras de fogo no nosso coração. Pense de novo na situação dos discípulos, não se esqueça. 4ª vigília da noite, cena horrível. Para piorar, vendo um fantasma. Agora essa pessoa vai se aproximando deles e diz assim, tende bom ânimo. Não se deprimam, não ficam desanimados, desencorajados. Ânimo é isso, tende bom ânimo. Mas nada mudou, o mar ainda está lá. Mas agora esse que era um fantasma está falando com eles. Essa foi a primeira frase, linda, irmão. Irmão, antes de colocarmos nosso primeiro pé fora da cama, cada manhã que o nosso fôlego for renovado, nós precisamos ouvir isso do nosso Senhor, não é? Porque todo o vento será contrário. Tende bom ânimo, não se desencoraje. É primeiro. Sabe qual é a segunda? Sou eu. Meus irmãos, sou eu. João é quem mais tem apreço por essa expressão. Ego eimi. Ego eimi. Eu sou. Foi isso que o Senhor falou para os seus discípulos. Mas será que soou no ouvido deles, hein? O que você acha? Irmãos, imediatamente. A mente deles é levada para Êxodo 3. O eu sou, eu sou, eu sou. E, por último, não temais. Se ele é quem é, se ele está no barco, agora, se ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, se ele voa nas asas do vento, então não temais. Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Juntamente com a provação, isso é na provação, vos proverá livramento, 1 Coríntios 10, 13, não livramento da provação, mas livramento na provação. Vos proverá livramento para que a possais suportar, porque Ele tem o seu caminho. E cada tribulação na vida dos servos e servas do Senhor são didáticas. Nunca Ele designará nada em nossas vidas que não seja didático, porque Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. E porque Ele é o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, que disciplina, para que essa disciplina produza fruto pacífico aos que por ela são exercitados frutos de santidade, ou seja, maior semelhança com Cristo.
Isso é santidade na Bíblia. Então todo o desígnio das tribulações é disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Nas palavras de Paulo, para que mais de Cristo seja formado em nós. E nós fazemos leitura equivocada, irmão. Bem equivocada. Dos distúrbios, das necessidades, das provações, das tribulações, das conturbações. Então aí está a leitura correta. Esse lindo texto é muito encorajador. Vamos concluí-lo. Tem mais um texto, né? Esse vou só citar, Gênesis 3:8. Estou citando pelo seguinte: a Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, que originalmente é hebraico, essa versão chama a versão dos 70, ou Septuaginta, ela vai usar essa expressão, andava. O Senhor andava aí sobre as ondas, né? Que você tem aí no texto de Marcos. Sabe qual é a primeira menção dela, essa palavrinha grega aí? Na versão grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta, Gênesis 3. Olha que lindo, a mesma palavra. O Senhor andando por sobre a água. Lá na Septuaginta, em Gênesis 3, o que acontece em Gênesis 3? Éden. E o jardim, o Senhor se manifestando na viração do dia, e lá está, e andava pelo jardim, para ter comunhão com Adão. A palavra no grego é peripateu, significa passear. Passear. Os discípulos estão lá atormentados, naquela cena que nós já descrevemos, e o Senhor passeando, no meio da tormenta e na tempestade, porque Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele não se atormenta. Então, tão bonita essa expressão aí. Vamos lá. Queria tomar essa dianteira, nós já explicamos isso, né? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Finalmente, subiu para o barco. Ah, que lindo, irmãos. Aqui está a frase que Marcos já usou no capítulo 3, que já citamos, Marcos 3, 13 e 14. Estar com eles. E o vento cessou. Chega. Aqui está o indo para o destino final, né? Acabou. Nada de vento, nada de tribulação, nada de perseguição, nada de provação, nada de tormento. Acabou. Subiu para estar com eles. Paulo narra essa mesma cena do lado contrário, né? 1 Tessalonicenses 4. Ele vai dizer, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que lindo. Verso 51. Ficaram entre si atônitos. E aqui vamos terminar com esse verso 52. Olha lá. Por que eles ficaram atônitos? Presta atenção. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Bom, você entende esse versículo? Não é difícil? Fala, meu Deus, o que tem a ver com isso? Eles ficaram atônitos com tudo isso que aconteceu, e essa razão de terem ficado perplexos assim é porque eles não compreenderam o milagre dos pães. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver no milagre dos pães, repetindo o que eu já disse, o Senhor deixou claro para eles, vocês são meus cooperadores. Eu multipliquei o pão, ninguém pode fazer isso, só eu. Mas eu pus na mão de vocês. E vocês alimentaram a multidão. Vocês foram os meus braços para alimentar a multidão. Vocês são os meus cooperadores. E eu sou responsável por vocês. Cuidar de vocês, proteger vocês, levar vocês ao destino final e cumprir através de vocês tudo que eu designei cumprir. Eu vos escolhi para estar comigo e para os enviar. Mas eles não compreenderam o milagre dos pães, então quem sabe eles pensaram, vamos sossobrar, vamos naufragar. Acabou para nós. Não compreenderam o milagre dos pães. Meus amados irmãos, cada um de nós que estamos aqui, servos e servas do Senhor, precisamos compreender o milagre dos pães. Que hoje o pão da vida está no trono da glória e confiou os seus pães multiplicados às nossas mãos. E nós somos cooperadores deles para alimentar multidões. Mesmo que essa multidão seja de 3, dentro da nossa casa, no nosso lar.
E ó que é uma multidão tremenda, né? Tem um irmão aqui que tem uma multidão de 4 meninas, né? Para alimentar com o pão que está ele ali, para alimentar com o pão que o Senhor multiplica. Então eles não compreenderam o milagre dos pães. Que o Senhor nos ajude a compreendê-los. Porque Ele é aquele que está no barco, que vem ao barco, aquele que estabeleceu o destino, aquele que diz, tenha bom ânimo. Não se desanime não, não se desanime com as suas 4 filhinhas não. Não se desanime com os irmãos não. Tenha de bom ânimo, sou eu, não temais. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a todos nós, nos encoraje. Porque a noite vai alta sim, mas a estrela da manhã já está aí, próxima, tão próxima, a brilhar e a raiar nos nossos corações, como diz o apóstolo Pedro. É o que nós aguardamos, não é? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, nos ajude, irmãos. Vamos orar. Senhor amado, te pedimos que Tu que és o pão do céu, o pão de Deus, o pão da vida, administre esse pão aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que cada uma das migalhas deste pão que puderam ser recolhidas nessa manhã, sejam profundamente mastigadas por nós e assimiladas, Senhor, para que nós realmente saibamos quem Tu és, confiemo-nos a Ti. Ó Senhor, Tu és o arrimo da nossa sorte. Bendito seja o Teu nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Seja louvado no meio de nós, Senhor. E aplica, te pedimos, Tua palavra aos nossos corações. Confiamos-nos a Ti para isso. No precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.